Alô, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Hoje eu retorno aqui com o meu amigo Vicente Cassione. Como vai, o meu Querido amigo? Fausto, eu considero um irmão, graças a Deus bem, e estamos aqui com um prazer e uma honra de participar do seu Já não é a programa. primeira vez que você vem. Como é Claro que que você não. está se sentindo? Estou me sentindo bem e melhor ainda quando a gente chega num lugar em que a gente é bem recebido e gosta de quem nos recebe. Aí fica fácil. Que bom. Muito obrigado. Vicente, nós sabemos que você tem uma história no jornalismo. Na sua visão, a imprensa atual está em crise? Eu acho que está extinta. Eu, às vezes, pareço radical demais ou muito drástico em certas afirmações que faço, mas que são fruto da minha experiência. Quando eu digo está extinta, porque às vezes, para que algo desapareça, não é preciso que o todo desapareça. A parte desaparecendo desfigura, descaracteriza e degenera o todo. Como uma parte grande hoje da imprensa, principalmente do jornalismo, que muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Você sabe melhor do que eu isso. O jornalismo que você fez, a imprensa que você sempre dignificou e dignifica, essa imprensa hoje está com alguns poucos pilares ainda sustentando o que dela sobrevive. Mas é uma imprensa agônica, degenerada, eu diria. Por força, eu não posso explicitar que seja uma mudança de geração, mas é uma mudança de mentalidade que uma nova geração tem, uma mentalidade incompatível com aquilo que a gente supõe o ideal para que a imprensa exista como tal, e ao mesmo tempo há uma geração mais antiga que mudou, não sei se arrastada pelos tempos da pós-modernidade, mudou. Quer dizer, para você ter a degeneração de uma instituição ou de parte de um sistema, é preciso que se degenerem as cabeças pensantes ou que deixaram de pensar, que seguravam esse sistema e sustentavam esse sistema. Cassione, isso tem alguma coisa a ver com o fim do diploma obrigatório? Eu acho que não, porque eu tenho certeza que você não fez faculdade de Não, jornalismo. eu fui para o Ministério do Trabalho. Não Então, existia faculdade na época. é o meu caso, eu também pelo É, Ministério do Trabalho, é, embora eu tenha lecionado em sim. faculdade de jornalismo. Eu acho que não, eu acho que o jornalista é um vocacionado, o verdadeiro jornalista. O verdadeiro homem de imprensa, ele é vocacionado. Não é a faculdade que faz o médico, não é a faculdade que faz o advogado, o jornalista ou qualquer tipo de profissão que existe para dar o conhecimento que a pessoa precisa, mas o conhecimento precisa estar na mente, na alma, na consciência, nos princípios que uma pessoa tem que ter. O sujeito pode fazer a melhor escola do mundo, de qualquer tipo de formação, de profissão, se ele não tiver a vocação e Não não adianta tiver nada. nada, e não tiver compromisso com as virtudes, minimamente. A gente não fala de santificação de ninguém. A gente fala de pessoas que têm um mínimo, tem que ter um mínimo de dignidade para poder fazer qualquer tipo de atividade na vida. Eu preciso falar que você lembrar que você é advogado, além de jornalista, né? E foi 2 vezes deputado federal. 2 vezes, faz É, 20 anos, e mora em Santos. isso. É.
Santista de coração, né? Eu já não me considero um santista diante de uma cidade que mudou. Mudou a cidade? Muito, muito. Aquilo que eu estava dizendo agora. A mentalidade hoje das pessoas não é compatível com a Santos que eu vivi. Eu tenho 84 anos e eu vivi toda a minha vida lá. Então eu tenho condição de comparar o ontem, o hoje, e tenho condição de fazer a previsão do amanhã. Porque quando você acompanha toda uma trajetória, você sabe para onde está indo o que a gente gostaria que não fosse. O que você vê de errado hoje em Santos? Exatamente esse tipo de mentalidade que a gente vê. Eu vejo pessoas que não têm compromisso com os valores que são inerentes à formação de qualquer sociedade rígida, sadia. As pessoas hoje estão desligadas. O que a gente vê em Santos está mais ainda. Por isso que eu digo, isso é geral. São os 4 ismos. É o individualismo, o egocentrismo, o narcisismo e o egoísmo. Isso hoje está fazendo parte da essência das pessoas, como regra. Claro que há muita exceção. E uma sociedade que tem o Sol não é o nosso sistema não é o heliocêntrico. Sim. Hoje é o umbigocêntrico. O ser humano hoje vê o Umbigocêntrico. umbigocêntrico. Só vê o seu próprio umbigo. O próximo está cada vez mais distante. Não há o próximo. E eu sempre digo que o amar ao próximo não é a pieguice de eu amar o próximo como amo um filho, como amo a minha mãe, o meu pai, a minha mulher. O próximo é alguém que a gente tem que amar, dando ao amor a sinonímia. Amor é sinônimo de respeito. Então, amar ao próximo é respeitar o próximo. Hoje ninguém respeita ninguém. Infelizmente é assim. estamos vivendo isso mesmo. Não é? Intolerância e por Total. aí vai, né? Falta de paciência, intolerância, não é? Falta de A solidariedade. que se deve isso? Eu tenho a impressão que há algumas coisas que contribuíram para isso. Primeiro, uma coisa que parece bobagem, que eu vou dizer. A televisão, porque no meu tempo de infância não tinha televisão. E a televisão veio vindo. Sim. E ela foi se degradando. No nosso tempo, né? No nosso tempo. E ela foi se degradando. Quando no nosso tempo você tinha uma televisão que informava, que tinha comentaristas que opinavam, porque tinham conhecimento. Sim. O conhecimento Não é era fundamental. qualquer um que comentava, não. Não. Hoje todo mundo palpita. Não é? Então, primeiro isso. E depois, aquela coisa que eu digo, Hollywood. Né? Hollywood, depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se uma espécie de um mundo modelar. As pessoas se baseiam na informação, na comunicação, nos hábitos, isto é, no púlpito que existe dentro de cada casa, de cada lar, você tem um pregador. O Vieira, que pregava em Olinda, mudava a cabeça política, religiosa, ideológica de um país. Sim. O Padre Vieira. Sim. Hoje você tem um púlpito que não está dentro de um templo. O púlpito está em cada casa de cada brasileiro e o tempo todo você vendo aquilo. Depois veio o quê? O celular, a rede social, a banalidade consagrada, a estupidez, as pessoas desaprendendo cada vez mais de pensar. E isto é gravíssimo, porque quem não pensa e não reflete... A inteligência artificial
É Aí, só copiar e colar, né? copiar e colar. É. Então, quando você tem um cérebro que vai perdendo o seu exercício físico dá consequências no físico. O cérebro é um exercício permanente. Se a pessoa não pensa, não reflete, não estuda, não observa, não presta atenção, não tem senso crítico nem autocrítica, é evidente que você tem uma captis diminucio, uma diminuição, né, da capacidade individual de cada um. E aí depois existem a- as, as marés que levam as pessoas para o lugar em que muitas vezes as pessoas não imaginariam querer ir e acabam indo. Cassione, está no Congresso Nacional essa questão da escala 6 por 1. Como é que você vê isso? Eu vejo uma discussão que está quase que fora de tempo. Porque quando se fala em tempo de trabalho, reduzir as horas de trabalho, isso já foi discutido há 10 anos na Europa, com graves conturbações sociais, você lembra disso? Né? Gente indo para a rua, incêndios, atentados. O que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje que não adianta discutir se eu vou trabalhar 36 horas, 44 horas, daqui a pouco não vai haver trabalho. Porque com os robôs e com a inteligência artificial, o homem está sendo substituído e, portanto, não haverá espaço para trabalho. Eu pergunto, quem vai sustentar 8 bilhões de pessoas que existem no mundo de hoje? Como é que você vê o mundo daqui a 10 anos? Eu vejo, eu estou dizendo uma coisa e não é com viés religioso. E não é com viés de quem segue os Nostradamus Sim, de todos os da tempos. vida. Mas nós estamos há 30, 40 anos de um final parcial dos tempos da sociedade contemporânea. Isso é visível. A gente vê, para onde você olha, você nota os sinais, os tais sinais dos tempos. O que vai acontecer quando o homem passa a ser substituído pela máquina, e eu chamo máquina lato sensu, os robozinhos que afastaram dos empregos aqueles que levavam a comida para casa trabalhando. E hoje estão discutindo se trabalham mais ou menos tempo, 6 por 1, 7 por 2, 9 por 5. Isso não é um placar. O que a gente tem que pensar é quem vai ter emprego, quem vai ter espaço para trabalhar, quando é muito mais fácil você ter um objeto pensante, inteligente, que faz tudo aquilo que você fazia, junto com 100 pessoas, 1000 pessoas, um sozinho faz. Você pega o teu aparelho celular hoje, você fala inglês, francês, O que quiser. o que quiser, russo. Não é? É. Você quer ter um argumento, você diz assim, eu queria falar sobre tal coisa. Vem um texto. Vê o texto. E se você agradece e mostra sensibilidade no que você pede, a inteligência artificial te elogia É. por você ter sensibilidade. Isto é, ela já está tendo mais que inteligência, É. aquela coisa que a gente não sabe o que é, está tendo mais que inteligência, está tendo sentimento. Outro dia eu pus meu nome na inteligência artificial. Sim, Veio coisa que nem eu sabia. claro. É. Claro, eu tenho certeza É. que se eu fizer isso, É. vai acontecer a A mesma mesma coisa. coisa. Porque ou eu não sabia ou eu me esqueci. É. E ela tem a memória que eu não tenho mais. É. De mim mesmo. É. Veja que monstruosidade. Isso é teratológico. É. Não é? É. É assustador. É. Assustador. Eu tenho. O susto que eu tenho é pelos meus netos. Eu não tenho que ter mais medo de nada, nem você. Nós cumprimos o nosso caminho. Sim. Agora, os nossos descendentes
as crianças desta geração Z. O que é isso? É. Não é? É. Nós estamos criando monstros. Mudou e mudou para pior, né? Para pior. E não é saudosismo nem nostalgia. É. Nós temos um resultado evidente para quem quiser ver. É que muita gente hoje vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Esta é a sociedade em que a gente vive hoje. Você acha que a pandemia teve alguma coisa a ver com isso? Ela abreviou, precipitou e potencializou aquilo que viria de qualquer jeito, porque a coisa não vem de um dia para o outro. Mas você tem fatores que são potência, para transformar a potência em ato, às vezes é mais rápido e menos rápido, não é? A pandemia ajudou. A pandemia ajudou. E os que fizeram a pandemia e os que exploraram a pandemia foram cúmplices de um fenômeno que até hoje eu tenho dúvidas se foi alguma coisa absolutamente espontânea da natureza ou alguma coisa que já veio provocada pela tal inteligência artificial e suas diabruras. Bom, você já disse como é que enxerga o trabalho da inteligência artificial no futuro, né? Você parou com suas lives nas redes sociais. Por quê, Cassione? Porque eu fui censurado pelo Alexandre de Moraes. Eu tinha 700 mil visualizações numa noite. Caí para 2 dúzias de visualizações. Então, eu falava, tinha 700 mil pessoas do Brasil inteiro, dos lugares mais remotos, que só o Google me dizia que cidade era aquela, de que estado era. E, de repente, eu comecei a falar para 26 pessoas numa noite. De 700 mil para 26. Isto é, a minha liberdade de expressão foi extinta. Foi caçada. Fui caçado. Fui caçado. Agora estou organizando para começar outra vez, porque agora os caçadores estão na iminência de serem caçados. Porque esse é o ciclo histórico inevitável. Também acho. O Banco Master foi classificado como um dos maiores escândalos financeiros recentes aqui no Brasil, né? Como é que você analisa esse caso? Com uma preocupação... Olha aí que beleza. Então, eu ia dizer isso. Com uma preocupação diante dos protagonistas e personagens envolvidos. O advogado do Vorcaro, ele é íntimo dos ministros do Supremo. É um bom advogado, competente advogado, eu o conheço, mas ele é íntimo do Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe se o Vorcaro o procurou porque, como muita gente que ele procurou a mulher do Moraes para se aproximar do Moraes. Esse advogado, ter sido procurado porque ele é próximo do Supremo. E eu não duvido disso. Então, a minha preocupação é que o maior escândalo que a gente tem é o atual. Porque o maior passou há pouco tempo, que deu origem à Lava Jato, que depois foi saneada, entre aspas, no pior sentido, né? Ela mostrou o que mostrou, aí o que ela mostrou se normalizou. Ficou absolutamente aceitável, não é? Tanto que um presidente condenado e outros, e as delações, e as devoluções de dinheiro, tudo isto voltou a fazer parte do sistema com força dentro do sistema. Você pega a JBS, que é um exemplo daquilo que a gente viu, e hoje a JBS tem ligações de aproximar o presidente que foi descondenado, não inocentado, e eu não estou falando aqui nem como político e nem estou falando aqui como partidário de direita, de esquerda ou de centro.
Eu estou falando como jurista. Quer dizer, quando uma parte forte, que foi corruptora, se recompõe e mantém o poder de continuar sendo o que era, o Lula e o Trump estão se encontrando, porque esta força, estou dando o exemplo de uma JBS, ela tem condição ainda de ser o que sempre foi e aparentemente deixaria de ser. O Toffoli reabilitou, ressuscitou, fez a redenção desta gente. Eu estou dando um exemplo só. Há muitos Vorcaros no Brasil, muitos, ocultos. E o sistema, ele tem, como num quebra-cabeças, cada peça do quebra-cabeças monta aquela imagem depois de pronta. Mas se você olhar a peça, você não tem ideia de qual é a imagem desse quebra-cabeças. Cassione, a devolução de dinheiro não é uma confissão? Claro que é. Ninguém dá dinheiro nem devendo. Não devendo é que não dá nunca. Tá certo? A gente diz, quem não deve, não teme. Só quem teme é o que deve. E o que deve, devolve o dinheiro. Estão falando agora que o Vorcaro deve devolver em torno de 40 bilhões. Meu Deus. Você imagina se um homem está pronto para devolver 40 bilhões, nesses 40 bilhões, que é uma parte pequena do que deve ser o todo, esse todo serve para quê? Para ajeitar as coisas. A delação dele, já disseram ontem, comentários sérios que eu ouvi, informações sérias, já disseram que esses 40 milhões e essa delação dele vai poupar o STF. Não pode poupar o STF, porque são os três poderes que estão atolados na lama, claro que com as exceções, mas os três poderes estão atolados na lama. Na hora em que você poupa o STF, você está poupando o todo. O todo. Você não está poupando só o STF, porque eles estão imbricados, os três poderes hoje. Os três poderes no mau sentido. Há quantos anos você trabalha no direito? 60 anos. Já viu alguma coisa parecida? Não. Não era possível ver alguma coisa parecida, porque não havia. A proporção foi cada vez mais se agigantando. Hoje, as coisas, quando aparecem, não são os escândalos da urna Marajoara do Adhemar de Barros. Você lembra o grande escândalo do Adhemar de Barros? Sim. Era a urna Marajoara. O grande escândalo que se imputava ao Maluf era o dinheiro da Ponte Estaiada e da avenida lá da Ponte Estaiada. Sim. Né? Eu esqueci o nome da avenida agora. Roberto Marinho. Que virou Roberto Marinho, antes tinha outro nome. Então, a proporção do escândalo hoje, como tudo que se globalizou, se agigantou, se hipertrofiou, é incalculável. Quer dizer, a gente não sabe a proporção. Qual é? Você não sabe quem está hoje como cúmplice de tudo isso. Você não sabe nem definir o sistema, porque antes você definia o sistema. Você vislumbrava. Não via, mas vislumbrava. É diferente. Eu vislumbro o vulto de alguém, mas não tenho certeza se é ele. Hoje, você não tem capacidade, inclusive, de conhecer tudo que tem aí. Se você estivesse num país sério, e eu não sei se existe algum hoje, no mundo de hoje, mas estivesse num país sério, civilizado, em que houvesse justiça, em que as pessoas tivessem princípios, valores, o Alexandre de Moraes estava na cadeia. Eu não estou difamando.
eu estou vendo, pelo critério dele, as pessoas que ele pôs na cadeia, comparativamente, fizeram, no mínimo, menos do que ele fez, pela posição que ele tinha. Porque, dependendo do que você tem menos direito de fazer o erro do que aquele que já está dentro da normalidade de ser um errático. Tá certo? O errôneo, o errático, erra mais. Agora, aquele que chega num determinado pedestal, ele não pode ser igual aos outros. Ora, o critério que ele utilizou de passar por cima da Constituição, de passar por cima das leis, e quando eu estou dizendo ele, e o mesmo vale para o Gilmar Mendes, o mesmo vale para o Barroso, que pulou fora do barco porque teve a inteligência e a sensibilidade de perceber que a coisa iria acontecer, que burro nenhum deles é. Então, isso vale para eles, para esses todos. Né? Você não acha que a indicação do presidente da República para o Supremo está errada? Quando eu fui assessor da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, que o que era a Comissão de Sistematização? Era uma comissão composta por 36 deputados e senadores, eu dou o nome de alguns aqui, Fernando Henrique, senador, Jobim, que era deputado, Mário Covas, que era senador. A comissão de 36 fez o esqueleto, o arcabouço da Constituição, que depois foi lançada às feras para o plenário deturpar, piorar, melhorar. Em suma, o plenário manipulou aquela Constituição que foi feita pela Comissão de Sistematização, onde estavam o Arinos, o Ulisses, o Bernardo Cabral. E eu era um dos assessores convocados, juristas, que foram chamados para auxiliar esta comissão a fazer a Constituição. Eu, que não era nem deputado, nem senador, eu era apenas um jurista. Eu tenho 14 artigos escritos da minha lavra na atual Constituição. Inclusive um deles, que todo mundo fala nele hoje, nesse artigo, que é o artigo 5º, inciso 10º, são invioláveis a honra, a vida privada, a intimidade e a imagem das pessoas, respondendo por danos materiais, morais e criminalmente os autores da violação. Isso fui eu que coloquei na Constituição. Muito bem. O que a gente vê? Aquela comissão de sistematização tinha os tais juristas. Você tinha o Zé Afonso da Silva, você tinha Ada Pellegrini Grinover, você tinha o Miguel Reale Júnior. Que saudade, hein? Eu era um deles. Nós éramos chamados de luas pretas. Por quê? Porque a lua nova é a lua preta, a lua que você não vê, mas ela está lá. Então nós fazíamos, não aparecíamos, apareciam os senadores e os deputados. Então, o que você perguntou, né? Como é que eu vejo e via isso, e como jurista, professor 40 anos de direito, eu via um outro tempo. E isso não faz muito tempo, isso foi em 1987. A Constituição é de 88. Nós trabalhamos em 87. Não é? Fizemos esse trabalho. Era uma coisa que, quando eu vejo hoje esses malignos interpretando a Constituição de acordo com suas conveniências, seus interesses. Exatamente isso. Quando eu vejo eles rasgando o texto constitucional, politizados, partidarizados e absolutamente promíscuos. Isto que é mais trágico, porque a promiscuidade está em você se misturar com os promíscuos, sendo que você está numa posição em que seria inadmissível que você se misturasse.
Imagine se na minha cabeça passaria um dia que eu andaria de jatinho com um camarada que tinha um interesse, com um lobista que queria me comprar, e eu tive gente que quis me comprar, a começar pelo Fernando Henrique Cardoso, quando da emenda da reeleição. Eu era o presidente da bancada do meu partido. E para fazer que a bancada votasse pela reeleição, as ofertas que eu recebi chegaram a milhões. E o que eu fiz? Não aceitei. Votei, está lá, nas notas taquigráficas e nos anais, de uma bancada de 24 deputados, 14 eram contra a reeleição, 2 dias depois, todos viraram a favor. Eu não virei e renunciei à presidência da bancada. Uhum. E se absteve o deputado Duílio Pisaneschi, que é um homem de bem, que era governista, mas que não votou de acordo com a manada que foi comprada. Ali aconteceu o primeiro mensalão. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Recentemente, o advogado Jorge Messias, ou Bessias, como diria a Dilma, ele foi reprovado pelo Senado. Como é que você viu isso? Então, faltou eu responder na sua pergunta se os membros do Supremo deveriam ser indicados pelo presidente. Na minha opinião, deveriam fazer concurso, como se faz um concurso para uma cátedra numa grande universidade. Deveriam ser concursados publicamente por uma banca que fosse uma banca da maior qualificação e de maior idoneidade. O que fosse que tivesse a melhor... Mas seria isso entre os magistrados? Não. Não. Podia ser como é hoje, entre os advogados, os membros do Ministério Público e os magistrados. Quem quisesse ser ministro do Supremo ou do STJ, se prestasse a fazer um concurso, e um concurso de extrema dificuldade. É isso que eu acho que tinha que ser. Ou, na pior hipótese em relação a esta, pior, mas não a pior, mas uma hipótese mais aceitável, eleitos pela sua classe. Os magistrados do Brasil elegeriam um magistrado para o Supremo Tribunal Federal. Os membros do Ministério Público, estaduais e federais, membros, elegeriam um representante do Ministério Público. E os membros, entre os 1.600.000 advogados que há no Brasil hoje, elegeriam alguém para o Supremo. Seria uma reforma da magistratura, né? Nós propusemos isso na Constituinte. Essa proposta foi rejeitada. Ficaram com a fórmula de indicação política do presidente da República. Com aquela frase que não quer dizer nada, notável saber jurídico e reputação ilibada. Estamos vendo nos nomes que a gente vê hoje compondo o Supremo, há inclusive alguns que chegam ao analfabetismo do uso da língua portuguesa. Porque tem gente que escreveu livros com ghostwriters. Você sabe disso, que é muito comum. Não é? Então, o que você pode esperar de um país, deste país? Todo mundo fala desse país, nesse. Não é neste país em que nós vivemos. Eu posso ser otimista?
Alguém vai dizer, é um idoso, um velho senil ou um velho ranzinza. Não. Eu digo como Neruda, confesso que vivi. E vivi com intensidade. E eu vi o bom e o ruim. E eu tenho discernimento ainda. Porque se alguém achar que eu perdi o discernimento e a capacidade de pensar, que me interdite. Que às vezes é o caminho mais fácil para você calar uma pessoa de idade. Interdita. É. E sobre a atuação do Estado nesse escândalo? Tem muito do banco, estou falando, Sim. novamente. Tem muitas laranjas podres, não tem? A fruteira É. está cada vez apodrecendo mais. É. Porque uma fruta apodrece as outras. Quando você tem muitas frutas, é quase a fruteira inteira. O difícil é você descobrir quais são as frutas que ainda são comestíveis, vamos dizer assim. Pega os ministros da Justiça que passaram por aí. Veja o Lewandowski. Veja o Flávio Dino. Um saiu do Supremo para o Ministério da Justiça e já era assessor do Vorcaro. Não é? O outro, a mulher faz um contrato de honorários de 129 milhões. Não há causa. Se você pegar 129 milhões de honorários, pegando como base 10% do valor da causa, sendo o que caberia ao advogado, você teria 1 bilhão, tá certo? Tá certo. 1 bilhão 290 milhões de um valor de causa. Qual foi a causa que o Vorcaro tinha nesse valor que justificasse os honorários nesse valor? Não tem nenhum. Não existe. Isso não existe. Então, todo mundo sabe o que é evidente. Todo mundo sabe o que é visível. E finge-se que se acredita naquilo que é visível como inexistente ou como não tendo ocorrido. Quer dizer, a gente sabe muito bem o que esses camaradas, em que eles estão envolvidos. A gente sabe. A gente sabe o que foi o 8 de janeiro. Você imagina, você não precisa fazer defesa como advogado. Há causas. Quando eu defendi o coronel Biratã Guimarães e o absolvi, eu tinha a mídia contra mim e a opinião pública formada pela mídia contra mim. Sim, eu me lembro disso. Só que os julgadores ouviram o que eu levei a eles, o que era a prova dos autos, mostrando que um inocente foi massacrado. É assim que se faz uma defesa. A defesa que eu faria do 8 de janeiro, de quem estava ali, naquele domingo cinzento, deserto, a Praça dos Três Poderes estava deserta. Qual é a defesa? Pegar apenas as imagens, só as imagens, do povo caminhando, subindo aquela rampa, indo para a plataforma, para a laje, em cima do Congresso Nacional, que não dá acesso aos interiores do Congresso, e mostrando que aquilo era uma manifestação quase que pacífica, não fosse meia dúzia de baderneiros que foram filmados ali dentro e que não lotaram os interiores dos 3 palácios, só mostrava isso e dizia assim, isso aqui cheira a quê? Qual é o golpe de Estado? Até para pegar a Bastilha, o povo foi com a faca nos dentes, com o ódio nos olhos. Ali você tinha aquela manada pacífica que ficou ali um tempão, parada diante do quartel. Não tinha nada, não tinha coisa nenhuma. Então, quando você vê que
isto passou a ser considerado um crime contra o Estado democrático de direito, um crime de golpe de Estado, com penas absurdas, maiores do que as de crimes hediondos, que não são aplicadas. E, aliás, as penas dos crimes hediondos não significam nada, porque o Supremo se encarregou de transformar o crime hediondo num crime como outro qualquer. Porque quando o crime hediondo veio, ele não permitia progressão de regime. Você não tinha regime semiaberto nem aberto. Toda a pena do crime hediondo deveria ser cumprida em regime fechado. Hoje não. Você tem progressão de regime. Então, para que dar o nome de hediondo a um crime que tem o mesmo tratamento, o criminoso, de um crime comum que não é hediondo? Não adianta nada. O Brasil é o país da farsa. Né? Então, eu vejo que o que nós temos hoje é um governo. Eu sempre chamo de desgoverno. Quando a gente fala o governo pressupõe gestão, trabalho em favor de uma nação, de um povo, né? Respeitando os direitos, pessoas que tenham princípios, virtudes. Quando você vê o que você vê hoje, esses trêfegos, esses buliçosos, exercendo cargos de ministros de Estado, ministros do Judiciário, o que você pode esperar? Quando você vê as sessões do Legislativo, do Congresso Nacional, aquilo, eu não posso fazer a comparação, porque eu não posso ofender a Feira Livre, que é um lugar sagrado, onde pessoas que acordam muito cedo vão lá vender a sua mercadoria, e pessoas vão lá adquirir os seus mantimentos, os seus alimentos. Eu não posso dizer que parece uma feira livre, mas apenas na forma, no movimento, no ruído, você pode dizer que se assemelha, não é? a uma arquibancada mal educada, ocupada por uma torcida organizada mal educada, que está ali, nas comissões, se batendo, não é? E se debatendo. Então, é uma coisa que esperança você pode ter? No Brasil é difícil ter esperança. Expectativa já não se tem, porque expectativa é alguma coisa mais concreta do que a esperança. Como a esperança é mais abstrata, todo mundo poderia dizer, olha, eu não tenho expectativa, mas ainda alimento a última que morre, que é a esperança. Eu não alimento mais esperança. Senhor, um parênteses. Aqui é a capa do nosso Orbis News. Sim, claro. Que você já escreveu, e eu só estou lembrando você para que, quando puder, você volte a escrever novamente. Eu comecei um texto, quando eu prometi a você que eu ia mandar, e depois eu me censurei. Eu escrevi um texto que, na minha opinião, eu não tinha o direito de mandar porque estava extrapolando os limites daquilo que são os nossos censores permitem. Então eu disse, eu não posso mandar isso, eu não posso constranger o Fausto, eu prefiro constranger a mim mesmo. E eu fiz a autocensura e guardei na gaveta. Estou redigindo um outro para te mandar. Tá bom. Mas tem opiniões aí de tudo quanto é tipo. Eu viu? sei disso. Não Conheço nada mais democrático do que o Orbis que eu News. recebo, eu publico. Segundo dados do mapa da inadimplência do Serasa, o número de brasileiros endividados chegou a 81,7 milhões em 2026. O que esse número diz sobre a saúde da economia atual para você? Que nós estamos quebrados, né? Que os desgovernos sucessivos de 20 anos para cá, do PT, e eu volto a dizer, eu não sou de direita e não sou de esquerda. Sei disso. Você sabe disso, você me conhece.
Mas esses governos fizeram isso, nós estamos quebrados, e agora está se vindo com a ideia do desenrola, de não sei o quê, do financiamento, com fundo de garantia. São medidas eleitoreiras, né? Eleitoreiras, isto é, eu vou me financiar com o meu próprio dinheiro que está guardado lá pelo governo. O fundo de garantia, que é o meu dinheiro, Sim, fruto do meu trabalho, sim. vai fazer com que eu me financie. Eles vão fazer essa gentileza. Essa gentileza de deixar que eu use meu dinheiro para pagar as dívidas que eu tenho. Você entendeu? O grau de amoralidade é muito mais do que imoralidade. É a amoralidade em que nós vivemos. É isso mesmo. Eu ia falar aqui do Desenrola 2.0, que foi lançado pelo governo federal há pouco tempo, né? Prometendo descontos de 20% a 90% para contas de juros altos. Isso vai resolver o endividamento na prática, você acha? Claro que não. Isso vai tornar os endividados mais devedores ainda. Porque é isto que o país está quebrado, não há dúvida nenhuma. Quebrado. Não adianta vir o IBGE, que hoje não tem mais nenhuma credibilidade, vimos os últimos acontecimentos, não adianta vir o IBGE trazer números. Eu faço as compras da minha casa até hoje, com 84 anos de idade. Eu vejo, nas compras que eu faço, os aumentos sucessivos. Então, como é que eu posso acreditar, por exemplo, que a inflação está sob controle? Não está. Não está. Só se quem está me vendendo está me escolhendo para cobrar mais caro. Só de mim. Agora, na sua área como advogado, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de feminicídios. Como é que você interpreta esse cenário, Cassione? Eu acho, e isso daria um programa inteiro, eu acho que não há só o feminicídio. Olha só os números aqui. Exatamente. Eu nunca vi tanto filho matando pai e mãe. Nunca vi tanto pai matando filho. Eu nunca vi tanta mulher matando marido, noivo, amante. Tudo cresceu. Os índices cresceram todos. Mas o relacionamento humano e a convivência hoje está tão difícil. É muito mais difícil você conviver do que sobreviver. A sobrevivência ainda é mais fácil, embora difícil. É um milagre a cada dia, não só pelo seu aspecto próprio, orgânico. A vida é um milagre cotidiano. Viver é um milagre. Agora, se a sobrevivência é difícil, a convivência é muito mais. E a convivência virou esse agastamento, essa intolerância. E a sociedade do descarte. Nós vivemos uma sociedade em que tudo é descartável. A sociedade do consumismo faz com que você consuma desbragadamente, mas seja consumido também. É um sistema antropofágico e autofágico, esse consumismo. Autofágico e antropofágico. Sim. A intolerância geral, o descarte é imediato. Então, o sujeito começa um relacionamento com uma mulher, essa mulher, depois de 4 meses, não quer mais saber dele, ele não quer ser descartado, e ela está descartando, porque tudo é descartável. Só que ele tem aquilo que eu falei no começo, egoísmo, narcisismo, individualismo, egocentrismo, e ele não aceita o descarte. Se acha o dono da mulher, né? Se acha o dono. Quer dizer, todos nós somos donos dos outros. A rua, no trânsito em que eu estou inserido, é minha. A rua é minha. E eu trato todos os outros como invasores da rua, que é minha, e como inimigos. Esta é a sociedade em que a gente vive. Portanto, partir para a violência é uma consequência natural. Isso é sociologia. E a sociologia é uma ciência exata como a matemática.
Pouca gente não sabe disso. Sim. É uma ciência exata, como a matemática. Então, não se estranha que tudo piore e os índices que você está mostrando aí aumentem como estão aumentando. Como é que você avalia a atuação do Estado na segurança pública em São Paulo? Uma parte considerável do Estado é cúmplice do crime organizado. Uma parte do Estado é exercida, a atividade do Estado, uma parte, por criminosos. E o crime organizado, com facilidade, permeou todo o tecido. Hoje o crime organizado não é mais o da esquina. O crime organizado hoje tem os seus braços, a sua lunga manos, não é? Em toda parte. O crime organizado hoje é de elite. Ele tem toda a escala social. Mas ele já chegou no topo. E não é de hoje. Ele já chegou no topo. E se chegou no topo, e o topo está embrenhado no meio desse topo, o Estado é parte desse todo. O Estado é cúmplice do crime organizado. Por que o Lula está insistindo com o Trump que o Trump não declare o Departamento de Estado, na verdade? Porque o Trump é capaz de dar para trás nessa ideia que ele tinha, de que o crime organizado, Comando Vermelho e PCC, são terroristas. Porque se não é terrorismo você ser refém do crime organizado em todos os setores de atividade, o que é terrorismo? Nos outros países já se considera como terroristas. Por que o Estado não está querendo isso? Porque eles já estão na política, já se embrenharam em todos os setores de atividade e eles subvencionam uma parte do Estado. Então, o grande problema que a gente não consegue resolver é querer que o bandido prenda o bandido. Que o bandido acabe com a criminalidade, ele. Isso não existe. Nunca existirá. Você não vai querer que a dona do bordel, jovem, não aquela que já está para se aposentar e aí vai querer moralizar o bordel. A dona do bordel, ela jamais vai fazer pregação de castidade. Como é que você quer que o Estado possa cuidar da criminalidade quando a criminalidade manda no Estado? É uma situação complicada. Não é? O chamado PL da misoginia, que propõe incluir misoginia na lei do racismo, volta a ser debatido na Câmara. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão é léxica, é o sentido das palavras. Racismo é racismo. Você não pode misturar racismo com qualquer outro conceito. Quando você pensou em tornar o racismo um crime grave, inafiançável, você estava pensando nas raças, na discriminação, no preconceito, no tratamento desigual às raças. Aí você quer encaixar aqui nesse conceito todos os outros? Ontem eu estava vendo o conceito de LGBT, P, tem P, tem mais uma letra que puseram agora, E tem o mais. N, I, mais. Aí você começa a ver o significado daquelas palavras, você vai ver que tudo que está ali é uma coisa só. Você individualiza minorias e minorias das minorias, criando uma coisa que para mim, eu criei uma
uma realidade que muita gente pode não concordar. Nós vivemos o tempo em que as minorias são majoritárias e as maiorias são minoritárias. Quando isto acontece, você subverte todo o sentido do que é justo, do que é democrático e assim por diante. A minoria é minoria. A minoria não pode ser majoritária e a maioria tem que ceder às minorias. Meu amigo Cassione, a gente está quase no finalzinho já. O Brasil tem conserto? Brasil? É. O Estado brasileiro, como eu disse da imprensa no começo, está extinto. O Estado como instituição, na soma de suas instituições, está extinto. Ele tem que ser, se é que vai dar jeito, refeito. Só que a história mostra que todo o Estado só se refaz pelo sangue derramado. Você conhece história, você é uma pessoa de grande cultura, de grande preparo. Você conheceu alguma vez, com conversa, com diálogo, você consertar uma nação esfacelada, fragmentada, dividida, polarizada? Você conheceu alguma Muito vez isso? difícil. Ou ela se extinguiu? É. Cadê a Grécia Antiga? É. Cadê os persas? É. Cadê os romanos? É. Onde está o Aníbal e os cartagineses? Então só falta dizer, Deus nos ajude, né? Só ele, Tá certo. só ele. Cassione, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. Eu sei que você veio de Santos para o programa, vai voltar agora para Santos. Faça uma boa viagem. Muito obrigado e a porta está sempre aberta aqui para você. A Você única sabe disso. pessoa, sei disso, e a única pessoa que tem que dizer a palavra obrigado aqui, hoje, você é o comandante do programa, o dono do programa, você é essa pessoa idealista, exemplar, você é uma pessoa de uma dignidade rara, mas quem tem que dizer obrigado aqui sou eu. Exatamente porque eu estou dizendo quem você é e a honra que eu tenho de estar aqui, apesar de nós sermos amigos, muito amigos, né? Pela afinidade que temos. Mas a honra é toda minha de estar aqui. Muito obrigado. Amigo telespectador, espero que tenham gostado do programa. O Vicente Cassione virá outras vezes aqui, eu tenho certeza disso. Prazer. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.